teoria da conspiração do Toto Wolff. Não esperava isso dele sobre o abandono do Yuki Tozunda. Realmente foi estranha, mas quando se ouve a rádio do piloto, vê que não tem nada de conspiração para prejudicar, até porque a Red Bull, não, nessa altura do campeonato, não jogaria um título praticamente ganho, tanto de construtores quanto de piloto, no lixo. Se fosse uma trapaça mesmo, tanto o Max quanto a Red Bull seria excluída do campeonato. Eles não seriam loucos para fazer isso. Vou explicar isso. Aliás, é um insulto também com a chefe de estratégia da Red Bull, a Sarah, a Hannah, da maldade, covardia. Não sei porque por ela ser mulher, ou se o Toto falaria isso com qualquer um, simplesmente porque é um sem noção. Vamos falar sobre isso já. Salve, salve, galera da Velocidade. Mais um vídeo para o Voz Velocidade. Esse manado, peço que você escuta e compartilhe. Momento, aqui é a Voz da Velocidade, aqui todos têm. Bom, o Toto Wolff simplesmente saiu falando besteira, né, falando que ele deveria pedir investigação por causa do abandono do Yuki Tozunda, que ele, uma volta antes dele abandonar, ele achava que o pneu dianteiro direito, se não me engano, estava frouxo, estava se soltando, e falou isso para a equipe. E a equipe mandou ele para o boxe, ele foi para o boxe. Não viram nada de normal, a telemetria não acusava nada. Falaram, você vai voltar para a pista. Só que antes dele receber a ordem de voltar para a pista, ele estava começando a tirar o cinto de segurança para abandonar a corrida. Desculpem, para abandonar a corrida. Não, você vai ficar, mandaram ele ficar, dizendo que não conseguiram detectar qual era o problema do carro. Para assim, quando ele saísse do boxe, 5 segundos depois que ele saísse do boxe, ele abandonasse e provocou suffocar. Depois viram que era mesmo um problema de uma peça na roda que estava frouxa. Mas a Mercedes acredita que aquilo foi um fator decisivo para o Max chegar no Hamilton, passá-lo e vencer a corrida. Bom, desse caso aí, quem errou foi a Red Bull. A Mercedes errou feio de não ter chamado o Hamilton e poderia ter ganho. Vamos começar no início, na verdade, no básico. Max dominou o GP da Holanda, venceria de qualquer modo, inclusive se o Sofcar fosse chamado no abandono do Yuki e do Bottas. O Max estava já tirando o tempo das duas Mercedes, iria certamente ultrapassá-los. Mas vamos lá, até porque o Max já estava com pneus novos, mais novos que da Mercedes. Inclusive foi esse erro que fez o Hamilton sequer ir ao pódio, porque a equipe não chamou o Hamilton. O pneu estava muito desgastado, que ele foi ultrapassado pelo próprio George Russell, pelo Max, pelo próprio George Russell e pelo Charles Leclerc. Com facilidade,
todos os três passaram Hamilton sem precisar usar a asa de ultrapassagem. Novamente, a Mercedes dormiu no ponto. Não comparo com a Abu Dhabi do ano passado, porque no Abu Dhabi do ano passado, a Mercedes pensou que o regulamento fosse seguido à risca. Se fosse seguido à risca, a corrida, naquele caso, a corrida terminaria sob soft car. Dessa não. Já saberia que quando tirasse o carro do Zunda, quando tirasse o carro do Bottas, a corrida seria reiniciada. A Mercedes achou que pneus duros e velhos fosse segurar a Red Bull com o motor nessa temporada melhor que a Mercedes por 10 voltas. Desculpem de novo. Eu não sei se depois de ganhar 8 títulos seguidos de construtores e 7 seguidos de piloto, não foi 8 seguidos de piloto, por causa do ano passado, a Mercedes simplesmente desaprendeu estratégia. Aliás, insultaram a chefe de estratégia da Mercedes, dizendo que ela se joga suja. Engraçado que alguns fãs do Hamilton compraram a ideia da Mercedes, comparando com o que o Nelsinho fez em 2008, comparando com o jogo de equipe, que é com uma coisa completamente do Rubens Barrichello com o Schumacher, 2002. Isso simplesmente, se fosse uma marmelada dessa, como foi da Renault, hoje Alpine, no caso do Nelson Piquet, que o Flávio Biratoni foi excluído da Fórmula 1, hoje até que ele voltou, entre aspas, porque ele é empresário de alguns pilotos, mas não tem o respeito de antes, né? Nem voltou a ser dirigente de equipe. Não é comparável com o caso de espionagem na McLaren em 2007, inclusive a McLaren naquela ultrapassagem, foi excluída do campeonato. Se a Mercedes faz uma ultrapassagem dessa, pelo regulamento, ela é excluída do campeonato. O Max seria excluído. E tiraria a criatividade de uma grande estrategista que é rara. Será que a Mercedes está sentindo um insultado de tomar de uma mulher? Teve uns 10, 20 anos atrás, tinha gente que achava que mulher não entendia de corrida. Deve se sentir incomodado de ter uma mulher que é uma fera de estratégia de corrida. Então, pisou na bola o Toto com essa teoria da conspiração. Até amanhã com mais Fórmula 1. O Enzo Fittipaldi não só foi o Felipe Drugo, como o Enzo Fittipaldi teve reuniões secretas não, de porta fechada com o Marco Roth, da Red Bull. E pode falar amanhã, vamos falar também do Marco Roth, que ele praticamente cravou o corte Roth, sensação do automobilismo americano, já foi campeão da Fórmula Indy, se não me engano, como o substituto do Pierre Gasly na Alpine, se o francês realmente for para a Alpine e o Colton seria o substituto
Canton, seria o substituto do Galaxy da Alfa Tauri, do time B da Red Bull. Sendo que Colton, ele não tem ainda pontos suficientes para superlicença. E vamos tentar fazer uma manobrinha aí para o americano conseguir a superlicença. Vamos pedir, implorar para a FIA. Mas vamos falar sobre isso amanhã. Até mais.